Vamos dar continuidade ao nosso estudo de iniciação espírita. Nós estamos nos ensinamentos dos espíritos, o espiritismo em sua mais simples expressão. É a quinta aula agora, o quinto módulo, número 51. Deus fez alguns homens fortes e poderosos para serem arrimo dos fracos. O forte que oprime o fraco é amaldiçoado por Deus. Quase sempre recebe o seu castigo nesta vida, sem prejuízo do futuro. 52. A fortuna é um depósito do qual o possuidor nada mais é do que usufrutuário, pois não a leva consigo para o túmulo. Terá de prestar contas rigorosas do emprego que dela fizer. 53. A riqueza é uma prova mais escorregadia do que a miséria, porque é uma tentação para abusos e excessos. É mais difícil ser-se moderado do que ser resignado. 54. O ambicioso que triunfa e o rico que só se entrega aos gozos materiais são mais para lastimar do que para invejar, porque é preciso pensar no que receberão em troca. O Espiritismo, por meio dos terríveis exemplos dos que já viveram e que vêm agora revelar-nos sua sorte, mostra quão verdadeiras são estas palavras do Cristo. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. 55. A caridade é a lei suprema do Cristo. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai aos vossos inimigos. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Tudo isso se resume em uma só palavra: a caridade. 56. A caridade não consiste apenas na esmola, pois há caridade em pensamentos, em palavras e em ações. É caridoso em pensamentos aquele que é indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras aquele que não diz nada que possa prejudicar aos outros. E caridoso em ações aquele que ajuda ao próximo na medida das suas forças. 57. O pobre que divide seu pedaço de pão com alguém mais pobre que ele é mais caridoso e tem mais merecimento aos olhos de Deus do que aquele que dá da sua sobra sem privar-se de coisa alguma. 58. Todo aquele que alimenta contra seu próximo sentimentos de animosidade, de ódio, de inveja ou de rancor, falta com a caridade. Mente, se diz cristão e ofende a Deus. 59. Homens de todas as castas, de todas as seitas, de todas as cores, sois todos irmãos, porque Deus vos chama a todos para Ele. Dai-vos, pois, as mãos, seja qual for a vossa maneira de adorá-lo. Não vos lanceis anátemas, porque o anátema
é a violação da lei da caridade proclamada pelo Cristo. 60. Com o egoísmo, os homens estarão em luta perene. Com a caridade, viverão em paz. Só poderão assegurar sua felicidade neste mundo tomando a caridade para a base de suas instituições. Conforme as palavras do Cristo, só ela poderá assegurar também a sua felicidade futura, porque implicitamente abrange todas as virtudes que podem conduzi-los à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como foi ensinada e praticada pelo Cristo, não haverá mais egoísmo, orgulho, ódio, inveja ou maledicência. Desaparecerá o apego desordenado aos bens materiais deste mundo. É por isso que o Espiritismo cristão tem por máxima: fora da caridade não há salvação. Incrédulos, podeis rir dos espíritos, escarnecer daqueles que creem em suas manifestações. Ride agora, se ousardes, da máxima que eles acabam de ensinar e que é a vossa própria salvaguarda, pois se a caridade desaparecesse da face da terra, os homens se estraçalhariam uns aos outros, e vós talvez fosseis as primeiras vítimas. Não está longe a época em que essa máxima, proclamada abertamente em nome dos espíritos, será um penhor de segurança e um título de confiança para todos aqueles que a levarem gravada em seus corações. Um espírito disse: fizeram troça das mesas girantes, jamais rirão da filosofia e da moral que delas decorrem. É que, com efeito, após somente alguns anos, já hoje estamos longe desses primeiros fenômenos que por um instante serviram de distração aos ociosos e aos curiosos. Essa moral, dizei vós, está antiquada. Os espíritos, bem que deveriam ter um pouco mais de espírito para dar-nos algo de novo. Isso é uma frase espirituosa de alguns críticos. Tanto melhor se é antiquada. Isso prova que ela é de todos os tempos e a culpa é dos homens, se não a praticaram, porque as verdades eternas é que são as verdadeiras. O Espiritismo vem lembrar-lhes, não por uma revelação isolada feita a um único homem, mas pela voz dos próprios espíritos, que, semelhante à trombeta final, proclama: crede que aqueles que julgais mortos estão mais vivos do que vós, porque veem o que não podeis ver, ouvem o que não podeis ouvir. Reconhecereis nos que vêm falar convosco os vossos pais, vossos amigos e todos os que amastes na terra e credes perdidos para sempre. Infelizes daqueles que acreditam que tudo acaba com o corpo, porque serão cruelmente desenganados.
Infelizes daqueles que deixaram de praticar a caridade, porque sofrerão o que fizeram sofrer os outros. Escutai a voz dos que sofrem e que vêm dizer-vos: sofremos porque ignoramos o poder de Deus e duvidamos de sua infinita misericórdia. Sofremos pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa avareza e todas as outras paixões más que não soubemos reprimir. Sofremos pelo mal que causamos a nossos semelhantes ao esquecer-nos da caridade. Mais uma vez digo, incrédulos, dizeis se uma doutrina que ensina tais coisas é digna de riso. Se é boa ou se é má. Encarando apenas do ponto de vista de ordem social, dizei que os homens que a praticarem serão felizes ou infelizes, melhores ou piores. E aí nós vamos dar continuidade ao tema, o que é o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Eu vou ler aqui para vocês o preâmbulo do que é o Espiritismo. É dar continuidade ao estudo da iniciação espírita, né? Então, no preâmbulo, Kardec diz assim, que as pessoas que não têm do Espiritismo senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas perguntas, cujo estudo completo dar-lhes-á ou dar-lhes-ia, sem dúvida, a solução. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade falta-lhes para se entregarem a seguidas observações. Desejariam elas, antes de empreender tal tarefa, saber ao menos do que se trata e se vale a pena se dedicarem a tal trabalho. Pareceu-nos, portanto, útil apresentar em um quadro restrito a resposta a algumas das perguntas fundamentais que nos são diariamente dirigidas. Será para o leitor uma primeira iniciação e para nós uma economia de tempo pela dispensa de repetirmos constantemente a mesma coisa. O primeiro capítulo contém, sob forma de diálogo, a resposta às objeções mais comuns por parte daqueles que ignoram os primeiros fundamentos da doutrina, assim como a refutação dos principais argumentos desses contraditores. Pareceu-nos essa forma a mais conveniente, pois não possui a aridez da forma dogmática. O segundo capítulo é dedicado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução completa, o observador novato deve dirigir sua atenção para julgar com conhecimento de causa. É, de certa forma, o resumo de O Livro dos Médiuns. As contradições nascem mais frequentemente das ideias falsas formadas a priori sobre o que não se conhece. Retificar essas ideias é ir além das objeções. Tal é a finalidade desse pequeno escrito. E o terceiro capítulo pode talvez ser considerado como um resumo de O Livro dos Espíritos,
contém a solução pela doutrina espírita de um certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente se apresentam e para os quais nenhuma filosofia forneceu ainda soluções satisfatórias. Tente resolvê-los por outra teoria e sem a chave que proporciona o Espiritismo e ver-se-ão quais são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. Este resumo é útil não somente aos novatos que dele poderão extrair em pouco tempo e com pouco esforço as noções mais essenciais, como não o é menos aos nossos adébitos, aos quais fornece os meios de responderem às primeiras objeções que lhes são feitas, e além disso, porque encontrarão aí, reunidos em um quadro restrito e sob a mesma observação, os princípios que jamais devem perder de vista. Para respondermos desde já e sumariamente à pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, com filosofia, e compreende, assim como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Podemos assim defini-los. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Então vamos ao primeiro capítulo, que é a Pequena Conferência Espírita. O primeiro diálogo é com o crítico, né? E que o Allan Kardec mantém esse diálogo com o crítico. E o crítico, vou chamar ele aqui de visitante, fala o seguinte para Allan Kardec: digo-lhe, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos atribuídos aos espíritos, que estou persuadido só existem na imaginação. Entretanto, diante da evidência, necessário seria inclinar-me, e é o que faria se pudesse ter provas incontestáveis. Venho, portanto, solicitar-lhe, por obséquio, permissão para assistir somente a uma ou duas experiências, a fim de me convencer, se for possível. E Allan Kardec responde: desde que sua razão se recusa a admitir o que olhamos como fatos comprovados, é porque a crê superior a de todas as pessoas que não compartilham das suas opiniões. Não duvido de seu mérito, nem tenho a pretensão de colocar a minha inteligência acima da sua. Admita, então, que me engano, pois é a razão que ele fala e nada mais se tem a dizer. E o visitante pergunta, observa, né? Que, no entanto, se chegasse a convencer-me, a mim, que sou conhecido como antagonista de suas ideias, seria um milagre eminentemente favorável à sua causa. E Allan Kardec responde:
Lamento, amigo, mas não posso, ou seja, não possuo o dom dos milagres. Pensa o Senhor que uma ou duas sessões bastariam para convencê-lo? Seria necessário, com efeito, um grande esforço. Foi-me preciso mais de um ano de trabalho para convencer a mim mesmo, o que lhe prova que aquilo que consegui não foi apenas superficialmente. Aliás, eu não faço sessões e parece-me que se enganou sobre a finalidade de nossas reuniões, visto que não fazemos experiências para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. E o visitante pergunta: não procura então atrair prosélitos? Allan Kardec responde: por que procuraria eu fazer do senhor um prosélito, se não o procura ser por si mesmo? Por quê? Não forço convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejosas de se instruírem e que me dão a honra de me solicitar esclarecimento, é para mim um prazer e um dever responder-lhes na medida dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, que, como o Senhor, têm convicções arraigadas, não dou um passo para desviá-los, visto que encontro muitas pessoas bem dispostas, sem perder meu tempo com as que o não são. A convicção virá cedo ou tarde pela força das coisas, e até os mais incrédulos serão arrastados pela corrente. Alguns partidários, a mais ou a menos, nada representam, por enquanto, na minha balança. Eis porque não me verá jamais azedar meu humor para levar nossas ideias até aqueles que, como o Senhor, têm boas razões para delas se afastarem. E o visitante continua: haveria, entretanto, em me convencer mais interesse do que pensa. Permita-me explicar-me com franqueza e prometa-me não se ofender com as minhas palavras. São minhas ideias sobre a coisa e não sobre a pessoa a quem eu me dirijo. Eu posso respeitar a pessoa sem partilhar das suas ideias. E Allan Kardec continua. Responde a ele que o Espiritismo ensinou-me a desprezar mesquinhas suscetibilidades de amor próprio e a não me ofender com palavras. Se suas palavras saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, concluirei que é um homem mal educado. Eis tudo. E quanto a mim, prefiro deixar aos outros os erros e partilhá-los. Como vê, apenas por isso o Espiritismo tem alguma serventia. Disse-lhe, Senhor, que não procuro em absoluto fazê-lo partilhar da minha opinião, respeito à sua. Se é sincera, como desejo que a minha seja respeitada, visto que julga o Espiritismo um sonho vão. Disse a si mesmo, no caminho para cá: vou ser um louco. Admita-o francamente que não ficarei ofendido.
todos os espíritas são loucos, é coisa reconhecida. Muito bem. Se considera isso uma doença mental, eu teria escrúpulos em lhe transmitir, e admiro-me de que, com tal pensamento, procuro adquirir uma convicção que o colocaria em meio aos loucos. Se está de antemão persuadido da impossibilidade de ser convencido, seu passo é inútil, pois não tem por fim senão a curiosidade. Abreviemos, portanto, e peço-lhe, pois, que não tenha tempo a perder com diálogos sem objetivo. Prossegue o nosso estudo na próxima aula. Muita paz.